Análise combinatória. Será que combina mesmo? Ó, a ideia básica da análise combinatória é visar desenvolver métodos que permitam contar o número de elementos de um conjunto, sendo esses conjuntos agrupados de acordo com certas condições pré-estabelecidas ou dadas, tá? Essa definição, mais ou menos aí do jeito que eu falo, aparece aí no livro do Gelson Iese 5. Apesar de que nosso referencial teórico para essas aulas serão os livros da Sociedade Brasileira de Matemática. Primeiro livrinho aqui do Morgado e Companhia, né? Análise combinatória, e este livrinho aqui, A Matemática do Ensino Médio, ok? Ambos da SBM. Legal? Então vamos lá, ó. Quando a gente fala de combinar coisas, certamente você sabe o básico, né? Certamente você consegue parar e falar, se eu digo assim, João tem 3 camisetas e 5 bermudas. De quantas maneiras João pode vestir uma camiseta e uma bermuda, certo? Aí você sabe que a resposta é óbvio. E por que que é isso, né? Porque se você falou que ele tem 3 camisetas, né, e 5 bermudas, você sabe que ele tem a camiseta 1, a camiseta 2 e a camiseta 3, certo? E você sabe que ele tem a bermuda 1, a bermuda 2, a bermuda 3, a bermuda 4 e a bermuda 5, certo? O que significa falar isso, professor? Significa que, quando eu pego a calça 1, eu posso combinar com qualquer uma dessas bermudas, não é mesmo? Se eu pegar a calça 2, idem, calça 3, idem. Então eu posso falar aqui, ó, calça 1 pode ir com bermuda 1, ou bermuda 2, ou bermuda 3, ou bermuda 4, né? Ou bermuda 5, certo? Calça 2 pode ir com bermuda 1, ou bermuda 2, ou bermuda 3, ou bermuda 4, ou bermuda 5. Calça 3 pode ir com bermuda 1, bermuda 2, bermuda 3, bermuda 4, ixi, esse 4 foi estranho, e bermuda 5, não é que os tempos ficaram muito bom, né? Bom, somando então todas as nossas possibilidades, temos 5 mais 5 mais 5, que costuma ser igual a 15, né? Então, resultado 15, então 15, tá? Agora, professor, eu tenho que fazer toda vez essa conta enorme e tudo isso? Não. Existe uma coisa importantíssima em combinatória chamada princípio multiplicativo, por alguns livros. Por outros, princípio fundamental da contagem. Por outros, princípio da contagem, tá? O PFC, certo? Que diz que se uma decisão D1 pode ser tomada de X maneiras e uma decisão D2 pode ser tomada de Y maneiras, então o total de maneiras de se tomar essas duas decisões será X vezes Y. Nossa, professor, como assim? Vamos lá. Nesse caso aqui, a primeira decisão que eu tinha que tomar era, por exemplo, a calça. E depois a segunda decisão seria a bermuda, certo? Então vamos imaginar que eu tenho 3 opções de calças. Então, 3, primeira decisão, certo? Agora, a decisão da bermuda. Uma vez tomada a decisão da calça, eu vou para a bermuda. 5 possibilidades, certo? Então, de acordo com o princípio multiplicativo ou o princípio fundamental da contagem, o total de maneiras que eu vou ter de vestir, né, o João no caso, será 3 times 5. Então, eu tenho aqui 15 possibilidades, certo? E aí, é claro que a ideia é princípio multiplicativo, princípio fundamental da contagem. Era só fazer o produto das possibilidades, tá? 3, 5, 15. 3 vezes 5, 15, tá? Você vai ouvir falar assim, é só fazer o produto das possibilidades, certo? Quais são as possibilidades? As decisões que você vai tomar. Então, essas decisões são extremamente importantes, são a base que você vai ter que ter agora para todos os problemas que a gente vai fazer nesta aula. Então, toda vez que a gente vai resolver um problema, a gente vai parar e a gente vai tomar algumas decisões. Baseado nas decisões que nós tomarmos, nós vamos chegar em um resultado. Mas, cuidado com as decisões. Sempre muito cuidado, tá? Nós temos 3 regras e 3 mandamentos do Morgado. Morgado, professor aí da SBM, que infelizmente nos deixou há um tempo. Agora, então, primeiras regras, vamos falar primeiro essas regras. Primeira regra 1, don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. 2, don't let him in, you have to kick him out again. 3, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. Agora sim, os mandamentos do Morgado, tá? Seguinte, ó, o que acontece? O Morgado, que é meu mestre da combinatória, quando ele ensinava a combinatória para todos,
ele sempre deixava claro 3 regrinhas básicas, sempre, tá? A primeira de todas é colocar-se no problema. Como assim, professor? Você vai resolver o problema como se você fosse a pessoa que está no problema. Você vai se colocar no problema, beleza? Então você virou o João que estava trocando a roupa e a bermuda. Ah, mas professor, eu sou mulher. Você é o João agora, resolvendo o problema, certo? Essa é a primeira de todas. A segunda regra, a segunda lei do Morgado, tá? Dos mandamentos de Morgado, segundo mandamento, é você precisa, sempre que possível, dividir o seu problema em etapas. E o terceiro mandamento de Morgado é as decisões não adiar dificuldades, ou seja, olhar sempre primeiro para as restrições do seu problema. Não adia a dificuldade, não vai deixando a restrição por último. Olha na restrição e ataca a restrição, tá? Depois você vai para o resto do problema, ataca a sua restrição. Dividir para conquistar. Ficou difícil? Separa em casos, né? E cada caso fica mais simples que o outro, né? E mantendo a atitude positiva, né? Uma hora você chega na resposta. E não adiar dificuldades, né? Dificuldade que apareça, quanto antes você lidar com ela, melhor. Mandamentos aí do Morgado, tá? Eu vou ler de acordo com o que o Morgado escreveu no livro dele, aqui na página número 16, e ele fala assim, ó: pequenas dificuldades adiadas costumam transformar-se em grandes dificuldades, tá? Se alguma decisão é mais complicada que as demais, ela deve ser tomada em primeiro lugar, beleza? Então, por que ele está falando isso? Porque se evitarmos esse caminho, acabaremos em grandes problemas. Acredite, a ideia não é tão difícil, tá? É simplérrimo, eu juro, beleza? Vamos entender por quê, né, que a gente fala disso daí. Então, um dos problemas que a gente tem para trabalhar aqui, tá? Que eu vou escrever aqui pra gente, funciona assim. Enquanto eu vou escrevendo, você pode tentar, óbvio, resolver primeiro. Mas o problema... Eu vou pegar do livro, na verdade. Pera aí, que vai ser mais fácil na minha cabeça também. Legal, vamos lá então, ó. Então, quantos números naturais de 3 algarismos distintos existem, tá? Legal. Então, eu sei que são 3 algarismos, beleza? 1, 2, 3. A minha primeira decisão, qual que deve ser? Qual que é a minha primeira decisão para resolver esse problema? Ah, professor, eu começo pelo primeiro aqui, né? E por quê? Ah, porque existe uma restrição. Porque se ele é um número natural de 3 algarismos distintos, número de 3, número de 3, número de 3, não pode, né, ter o 0 aqui. Como assim, professor? Você não conhece o número de 3 algarismos com 0 aqui nessa posição, né? O famoso 0 à esquerda. Não pode. Então, o que significa que se podemos utilizar todos os algarismos, né? Então, se eu posso usar o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, para esta primeira posição, eu só não posso o 0, mas eu posso qualquer um dos outros, tudo bem? Então, eu tenho 9 maneiras de tomar essa primeira decisão. Vezes, vamos lá, segunda decisão, legal, eu preciso que eles sejam distintos. Então, vamos imaginar que você escolheu para cá o número, sei lá, 9, beleza? A hora que você escolhe o 9, por exemplo, né, um exemplo, sobram para você 9 algarismos ainda. Ué, professor, mas o 0 pode agora? Agora o 0 pode no meio. Então, eu tenho 9 possibilidades agora, certo? Porque eu posso usar, de exemplo que eu tenha utilizado 9, eu poderia ter utilizado agora o 0, 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7, 8 só, tá? Agora, suponhamos que você escolheu aí o 5, beleza? Então, escolhido esses caras aqui, sobram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. Então, 8 possibilidades para cá, certo? Então, de acordo com o princípio fundamental da contagem, eu tenho aí o produto das possibilidades, que será 9 vezes 9 vezes 8, 9 vezes 9, 81 vezes 8, 648. Então, existem aí 648 números naturais de 3 algarismos distintos, certo? Espero que você tenha chegado na mesma resposta e espero que você tenha entendido. Para o problema, se você não entendeu, reveja esse problema. O que nós fizemos? Tomamos 3 decisões, certo? Para cada uma dessas decisões, tivemos que levar em consideração no final qual é o produto das possibilidades. Ou seja,
lembra, né? Se eu tomo uma decisão D1, uma decisão D2, uma decisão D3, lembra que é tomar D1, uma vez tomada D1, tomar D2, uma vez tomada D2, tomar D3. O produto dessas possibilidades vai ser o total de maneiras de resolver esse problema, certo? Vamos lá. Então, chegamos nesse ponto. Agora, problema do livro agora na página número 16, beleza? Então, quantos são... Se liga, olha que interessante, tá? Então, quantos... Deixa eu só separar isso aqui pra gente. Pra ficar mais fácil, tá? Então, vamos lá, ó. Quantos são os números naturais? Naturais. Pares. Tá? Que se escrevem, né? Que se escrevem na base 10, né? Com 3 algarismos distintos, tá? Vixe, Maria. Esse aqui é interessante. Não sei se vai dar o espaço pra gente, espero que sim, tá? Então, página 16 do livro. Legal. Agora... Pausa o vídeo, beleza? Pausa o vídeo. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Tá ótimo. Ó, pausa o vídeo agora e tenta resolver você o problema. Beleza? Pausa um pouco o vídeo. Tenta resolver. Pausou? Não, né? Será que a gente vai pausar, né? Pausa o vídeo e tenta resolver. Legal. Pronto, voltei. Agora sim. Vamos lá, ó. E aí, quanto que deu o seu resultado? Quanto? Ué, não foi 328? Que pena. Que pena, amor. Se liga, ó. O que acontece neste momento? Neste momento, você tem que tomar decisões. Só que tem um pequenininho probleminha pra gente resolver nessa história, que é o seguinte, ó. Então você foi lá, feliz e contente. 1, 2, 3, né? Qual é a minha maior restrição? Qual é a minha maior restrição? Qual é a minha maior restrição? Oi? Exato. A maior restrição é o cara tem que ser par. Essa restrição, ela é maior. Como assim, professor? Tá, vai, vamos dizer que a gente tá abusando um pouco, talvez, ó. Essa restrição, ela tem uma importância gigante pra gente. Por quê? Porque para que ele seja par, ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Professor, peraí, 0 é par? É. Tudo bem? Mas por quê, professor? Não... Definição. Quando você divide um número inteiro aí por 2 e o resto é 0, é par. Beleza? Vamos lá. Agora, e se o resto é 1 é ímpar, legal? Vamos pensar no número natural, beleza? Pode ser? Agora vamos lá, voltando. Se eu começo aqui dizendo que, como eu posso colocar qualquer par aqui? Tá errado, hein? Vamos lá, ó. 0, pode ser 0, 2, 4, 6 ou 8, certo? Então aqui eu teria 5 possibilidades, certo? Aí você fala, ah, tá, legal, beleza. Dado que eu trabalhei a minha restrição aqui de trás, agora eu vou para a minha restrição aqui da frente, certo? Quantos são os algarismos que eu posso colocar aqui na frente agora? Você vai pensar, provavelmente de primeira, 9. Você vai fazer, 9, né? Porque não pode o 0. Mas e se o 0 estiver aqui atrás? Você percebeu? Eu espero que você tenha sentido um choque de leve do tipo, vixe, e agora? Exato. Sabe por quê? Se o 0 estiver aqui, eu só tenho 8 possibilidades aqui. Só que se o 0 não estiver aqui, eu tenho 9 possibilidades aqui. E aí você vai falar assim, ué, mas não é possível resolver então esse problema? Sim, é possível. E nós vamos resolvê-lo. A priori, nós vamos resolvê-lo utilizando a regra 2 do Morgado, que é dividir em partes, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou imaginar o que acontece quando o 0 não faz parte aqui. Então eu vou tirar o 0 daqui, não é mais possibilidade, tá? Adeus, zerinho. Deixa eu tirar o zerinho aqui. Deixa eu pegar esse aqui, peraí. Tchau, 0, foi bom te ver por aí. Agora você, infelizmente, não faz mais parte do rolê, tá bom? Hasta luego. Ixi, sujou muito, ó. Nossa, deixa eu trocar o paninho. Tem vários paninhos aqui, tá? Só pra vocês saberem. Isso é o verdadeiro passar um pano. Legal. E o 5 também. Então a gente vai separar em 2 casos, tá?
Quais são esses dois casos que a gente vai separar? A gente vai separar em casos em que o zero não participa, aqui do final, beleza? E em casos em que o zero está no final obrigatoriamente, beleza? Então aqui, 1, 2, 3. Aqui eu já tenho o zero no final fixo, tá? O zero no final tem uma possibilidade só pro final. Só que vamos para cá primeiro. Legal. Como o zero não pode participar nesse caso, quantas possibilidades eu tenho para o final? 2, 4, 6 ou 8? 4. Não pode participar do final. Lembra disso. Agora, aqui eu não posso nem o zero e nem o carinha que estiver aqui. Então eu tenho 8 possibilidades, certo? Aí aqui no meio eu posso o zero, certo? Mas eu não posso o carinha que está aqui e aqui. Então, 8 possibilidades também, certo? Então, 8 vezes 8 vezes 4 vai dar 8 vezes 8, 256, certo? Então, 256. Beleza. Step 1. Ai, professor, muito difícil. Tá, se tiver muito difícil, perdoa, tá? Eu vou fazer de outro jeito também, mas tenha paciência só um pouco, ó. Com o zero obrigatoriamente no final, quantas opções eu vou ter? Então, ó, o zero tá no final obrigatoriamente, você percebeu, né? O que significa isso? Se o zero tá fixo no final, quantas possibilidades eu tenho para o primeiro lugar? 9, todos menos o zero que já tá lá, certo? E para cá, 8, todos menos o zero e o primeiro. Então, 9 vezes 8, 72. Somaria, somos 2. Quanto que dá 256 mais 72? Hã? Não ouvi? Muito bem. 328, tá? Então, são 328 números naturais pares de 3 algarismos aí distintos. Agora, professor, esse método é muito difícil. É difícil. Qual seria a outra opção que a gente teria? Tem algumas, né? Outra opção seria, você não acabou de calcular, você acabou de fazer uma conta interessante, que foi a seguinte, ó. Você pegou e você calculou quantos são os números naturais de 3 algarismos distintos. Você falou que são 648, certo? Você podia ter calculado, ao invés de calcular os pares, os ímpares, né? Porque os ímpares não tem chabu no final. Quantos são os ímpares de 3 algarismos distintos? Tá? Vamos pensar? Ó, vou fazer aqui em cima se você não se incomodar muito. Eu vou só mudar a cor, porque aqui embaixo está acabando o espaço, tá? Então, ó, quantos são os ímpares? Se eu fizer só ímpar agora, tá? Então, ímpar, 3 opções. Para ser ímpar, tenho 5 possibilidades, certo? Que é 1, 3, 5, 7 e 9. No primeiro lugar, não pode o zero e não pode nenhum desses que estão aqui. Então, 8 possibilidades. No segundo lugar, não pode o que está no primeiro nem no último, mas pode o zero. Então, 8 possibilidades. 8 vezes 8 vezes 5, quanto? 320. Olha, se são 320 ímpares distintos e 648, que é o primeiro que a gente calculou, distintos, se eu fizer 648 menos 320, vai ter que dar o quê? Os pares, né? De todos os distintos naturais. Se eu tirar os ímpares, sobram os pares. Faz a continha, 648 menos 320, vamos lá. Não sei se você vai enxergar aí, espero que sim. 648 menos 320 costuma ser igual a 328. Legal? E aí acabamos essa etapa, tá? Espero que até aqui esteja tudo bem. A gente vai para a próxima etapa, beleza? Vamos lá. Relax, vamos para a próxima etapa agora. Vamos lá então, ó. Tomei a liberdade de já escrever primeiro o problema para que a gente consiga dar uma adiantada nessas partes aqui, tá? Então, problema simples, né? Uma bandeira é formada por 4 listras que devem ser coloridas usando-se apenas as cores amarelo, branco e cinza, não devendo listras adjacentes ter a mesma cor. De quantos modos pode ser colorida a bandeira, tá? Eu espero pelo menos que você pare o vídeo agora, tente resolver e volte para que possamos fazer a resolução aí em conjunto, ok? Então, aguardo. Ficou estranho essa pausa aqui. Ó, vamos lá então, beleza. Então, o que a gente sabe? Bandeira formada por 4 listras. Então, vamos desenhar essa bandeira aí para a gente pensar um pouquinho como é que a gente vai tomar essas decisões, certo? Então, imagina que eu desenho aqui a bandeira, né? E aí, vou fazer aqui 4 listras, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, fazer aqui 1, 2, 3, certo? Senhor, mas você fez 3, não. Ó, 1, 2, 3, 4. Tem 4 listras, certo? Aí é simples a ideia, certo? Então, ó, quais são as opções, qual é o lance? Eu preciso tomar a primeira decisão, certo? Primeira decisão é de quantas maneiras eu posso pintar, então, a minha primeira lista.
Pode ser que cor? Ela pode ser amarelo, branco ou cinza. Então, eu tenho para cá 3 opções. Concorda? Beleza. Agora, qual que é a minha segunda ideia? Eu vou para a lista de baixo. De quantas maneiras eu posso pintar a lista de baixo? Bom, ela só não pode ser igual a de cima. Então, eu tenho quantas opções? 2 opções, certo? Ué, por quê, professor? Porque ela só não pode ser igual a de cima. Agora, e a de baixo? Quantas opções tem? Uma. Não, ué, por quê? Ela tem 2 também. Porque ela só não pode ser igual a de cima. Então, 2. E essa daqui? Tem 2, porque ela só não pode ser igual a de cima. Logo, 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2, certo? Igual a 24 maneiras aí de colorir a minha bandeira. Sacou a ideia? Certo? A ideia foi simples, né? Quais são os erros que você podia ter cometido, né, para fazer essa questão? Você podia falar, não sei, eu posso começar com 3 em qualquer outra posição? Pensa aí. Faz um comentário se você encontrou alguma dificuldade ou se não fez muito sentido para ti. Beleza? Bacana, então, probleminha resolvido, certo? Vamos pensar um outro problema aqui, ó. Legal. Estamos aqui ainda no livro do Morgado. Isso é legal, bacana. Eu vou tentar escrever aqui, ver se vai dar o tamanho certinho, tá? Página 16. Então, o problema é o seguinte, vamos em velocidade 5, olha. Quantos números naturais de 4 algarismos? Então, quantos números naturais de 4 algarismos? Aqui a gente tá entendendo base 10 ainda, tá? Só pra ficar claro. Quantos números naturais de 4 algarismos, tá? Quantos números naturais de 4 algarismos? Então, quantos são os números naturais de 4 algarismos aí que sejam menores que 5.000? Gostei, que seja menores que 5.000. E divisíveis por 5. Menores que 5.000 dividido por 5. Podem ser formados. Usando-se apenas os algarismos 2, 3, 4, 5. Gostei. Usando-se apenas, né? É legal esse lance de restringir os algarismos também, né? Então, apenas os algarismos. Deixa eu ver uma coisa aqui, tá bom? 2, 3, 4, 5, né? Então, 2, 3, 4 e 5, tá? Então, a pergunta é essa aí. Livro do Análise Combinatória, página 16. Legal? Vamos lá. Então, o que acontece aqui, galera? Então, pausa o vídeo, resolve o problema, volta com a resposta, por favor. Então, a pergunta é, quantos números naturais de 4 algarismos que sejam menores que 5.000 divisíveis por 5 podem ser formados usando-se apenas os algarismos 2, 3, 4 e 5, certo? Então, legal. Qual que é a minha maior restrição? Qual é a minha maior restrição? A maior restrição é que ele seja divisível por 5. Então, número de 4 algarismos, certo? Número de 4 algarismos, 4 algarismos. Então, vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3. Opa! Aqui eu vou ter que dividir no dedinho. Pera aí, ó. Ficou sujo ainda, né? Mas vamos superar isso aqui. Ó, 1, 2, 3, 4 algarismos, certo? No último lugar, quem que tem que aparecer? No último lugar, tem que aparecer obrigatoriamente o... Perfeito. No último lugar tem que aparecer obrigatoriamente o 5. Então, para o último lugar, eu só tenho uma única opção, que é o 5, tá? Obrigatório no último lugar, certo? Quantos eu posso colocar? Quantos números eu posso colocar no primeiro lugar? Pergunta importantíssima. Pode ter o 5 no primeiro lugar? E por que não? Porque ele fala que são menores que 5.000, certo? Se eu tiver o 5 obrigatoriamente aqui no último lugar, eu colocar o 5 aqui, o número vai ser 5.005. Então, no primeiro lugar, eu só posso usar ou 2, ou 3, ou 4. Logo, para o primeiro lugar, eu tenho 3 opções somente, certo? Tudo bem? Legal. Quantas opções eu tenho para o segundo lugar agora? Bom, para o segundo lugar, eu posso usar ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Então, para o segundo lugar, eu tenho 4 opções, certo? Quantas opções eu tenho para o terceiro lugar agora? Para o terceiro lugar eu posso usar ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Então eu tenho 4 opções também. Ué, professor, mas não tem que ser distinto? Deixa eu ler. Quantos números naturais de 4 algarismos que sejam menores que 5.000 divididos por 5 podem ser escritos usando-se apenas os algarismos? Não está escrito distinto, certo? Então, sendo assim, 3 vezes 4 vezes 4 vezes 1 costuma ser igual a... Conta aí, não ouvi? Isso, 48. Então a resposta é 48. Tranquilo, espero que você tenha entendido, certo? Vamos para os próximos problemas ainda. Só brincando aqui com PFC, prato frito com carne. Não. prato de frango, não. Legal, vamos lá, ó. Próximos problemas então.
Vamos lá agora, ó. Esse probleminha diz assim: de quantos modos podemos ordenar em fila 5 pessoas, né? Obviamente que é um problema simples e que você aplica a ideia do princípio fundamental da contagem, certo? Bom, você tem uma fila, 5 pessoas, 5 lugares, então tem aqui, vamos lá. 1, 2, 3, 4 e 5. De tal maneira que, quantas pessoas eu posso colocar no primeiro lugar da fila? 5 possibilidades para o primeiro lugar. E para o segundo lugar, dado que uma pessoa vai ter ficado no primeiro lugar, vão sobrar 4 pessoas para o segundo lugar. E para o terceiro lugar, dado que 2 pessoas ficaram nos lugares anteriores, 3 pessoas. E assim sucessivamente, certo? Bom, pelo princípio multiplicativo, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 120 maneiras de ordenar em fila 5 pessoas. Legal. Bacana, professor. Aí, é claro que se fossem 10 pessoas, seriam 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Detalhe é, óbvio que escrever toda essa multiplicação é uma coisa que dá um trabalho, né? 10 vezes 9 vezes 8. Então, em 1808, um matemático francês chamado Christian Kramp, né? Escreveu um símbolo fofo que você já conhece faz tempo. Esse símbolo a gente chama de símbolo da exclamação. Só que em matemática chamamos ele de fatorial. Então, escrever 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é equivalente a escrever isso aqui, ó. 5 fatorial igual a 120. Tá? Esse símbolo é o do fatorial. Fatorial. Professor, nunca vi isso na vida. Pega a sua calculadora do celular, deita a sua calculadora assim, tira para desbloqueia o método, né? O método não, o modo de rotação. E aí vira, você vai ver que vai aparecer um símbolo provavelmente assim, x fatorial. Aperta 5 esse x e vê o que acontece, vai dar 120. Então você vai perceber que se você nunca tinha utilizado essa função, talvez ela tenha alguma utilidade de fato, tá? Então aqui eu tenho 5 fatorial possibilidades, né? Os 5 fatorial maneiras aí de organizar 5 pessoas. De fato que as maneiras que a gente ordena essas pessoas, a gente chama de permutações. E permutar, ou seja, trocar, né? Permutar as pessoas aí no lugar, se eu tivesse N pessoas ou N objetos distintos, a gente ia escrever que a permutação de N objetos, obviamente, seria N fatorial, certo? Eu tenho N para o primeiro lugar, N menos 1 para o segundo e assim sucessivamente. De fato, a gente pode escrever isso, então, como permutação de N objetos igual a N fatorial. De quantas maneiras eu permuto N coisas? N fatorial, beleza? É interessante que no livro da Matemática do Ensino Médio, tá? Eu vou ler... eu vou ler uma citação da página 85 aqui do livro, que diz assim, ó. Cada ordem que se dá aos objetos é chamada de uma permutação simples dos objetos, tá? Então, se eu pegasse, por exemplo, as letras A, B e C, as permutações simples delas são ABC, ACB, BAC, BCA, CAB e CBA, tá? E aí ele conclui que, portanto, o número de permutações simples de N objetos distintos é N fatorial. Ou seja, simples até, né? Agora, esse é do livro A Matemática do Ensino Médio também, tá? Página 85. Agora, o que acontece? Estou falando aqui, então, que a maneira de permutar N coisas é N fatorial. Então, quando eu preciso escrever essas permutações simples e tudo mais, usar o símbolo do fatorial tem um certo ganho, tem uma certa vantagem, por assim dizer, porque torna-se prático em alguns casos. Ah, professor, eu prefiro não usar. Justo também, tá? Mas é um pouco prático para alguns problemas. Agora vamos pensar nesse problema aqui, ó. Peraí. Bom, então, voltando, ó. Então falamos aqui do fatorial, agora vamos do problema que fala. Permutam-se de todos os modos os algarismos 1, 3, 5, 7, 8 e escrevem-se os números assim formados em ordem crescente, tá? Probleminha também do nosso livro aqui, que a gente já conhece, né, do Morgadin. E pergunta, que lugar ocupa o número 73518? Depois, qual o número que ocupa o 66º lugar? Legal. Como é que eu faço isso, pelo amor de Deus, né? Bom, calma, respira, tenta fazer o problema primeiro, depois volta. Como a gente já falou antes, não passa de princípio multiplicativo, certo? Não passa de PFC. Tenta fazer, pausa o vídeo, faz o problema, volta, tá? Quais são as decisões que você precisa tomar? Dá uma olhadinha, pensa um pouquinho, tá bom? Dá uma olhadinha aí e volta para ver. Enquanto você está pausando o vídeo, eu vou só falar aqui que a gente está fazendo a parte A, né? Então vamos lá. Pausou, resolveu? Não, então pausa e resolva. Voltando então, vamos lá, ó.
O que eu sei? Eu sei que eu estou usando os números 1, 3, 5, 7, 8. Só esses, percebam que aqui ele me restringiu, né? E ele me pede para que, colocando em ordem crescente, que lugar ocupa o número 73.518, tá? 73518. Vamos lá, como é que a gente vai fazer isso então? Bom, obviamente, vamos ver todas as opções que a gente tem. Então, se em primeiro lugar eu colocar o número 1, certo? Então, primeiro, se eu colocar o número 1 em primeiro lugar, o que eu posso fazer com 7, 3, 5 e 8, né? Então, se no primeiro lugar, então eu vou colocar aqui, ó. No primeiro lugar, o número 1, tá? Com o número 1 no primeiro lugar, eu vou ter, então, trocando de lugar, o 7, o 3, o 5 e o 8. Então, no primeiro lugar, número 1, eu tenho aqui 4 fatorial, certo? No primeiro lugar. Agora, por que 4 fatorial, professor? Porque eu posso ter, se eu colocar o 1 no primeiro lugar, pensa comigo, hein, ó, devagar. Se o 1 está no primeiro lugar, no segundo lugar pode entrar ou o 7, ou o 3, ou o 5, ou o 8, certo? Aí, beleza. Aí depois pode entrar ou o 3... Ah, professor, não pode ficar repetindo? Não, né? Não é para ficar repetindo, né? Porque eu estou trocando os números de ordem aqui, certo? Tudo bem? Acho que sim, né? Espero. Dá. No primeiro lugar, o número 1. Então, legal. Aí, 4 fatorial, certo? Aí, se eu colocar aqui no segundo lugar não importa agora. No primeiro lugar, o número 3. Então, ó, no primeiro lugar, o número 3, né? Certo? Se no primeiro lugar o número 3, tá? O que vai acontecer? Eu vou ter a seguinte situação, ó, se o número 3 estiver em primeiro lugar, vão sobrar para trocar de lugar o 3, o 7, o 5, 1 e o 8. 4 fatorial também, né? Se eu colocar no primeiro lugar o número 3. Tá. Agora, se eu colocar no primeiro lugar o número 5, né? Então, no primeiro lugar o número 5, o que vai acontecer? Aí eu vou poder trocar o 7, 3, 1 e o 8. Então, 4 fatorial também. Percebe que, conforme eu for colocando outros números no primeiro lugar, eu vou trocando eles de posição e vendo quantas opções tem, certo? Usando só esses algarismos aqui, beleza? Tá, e agora o número 7. Bom, se eu coloco o número 7 no primeiro lugar, obviamente o 7, 3, 5, 1, 8 vai aparecer, certo? Então, eu já vou fixar o 7 e o 3 e vou ver o que acontece nos outros dois. Então, se eu colocar no primeiro lugar o 7 e o 1, o que sobra? Né? Se eu tiver o 7 e 1, né? Não é 7 e 1 o número, mas com 7 e 1 eu tenho 3 opções aqui, não tem? Então, com 7 e 1 eu tenho 3 fatorial, certo? Aí eu matei todas, beleza? Do 3 fatorial. Aí depois disso... Vamos separar aqui rapidinho, para a gente não perder a linha, né? Então agora que eu usei o 7.1, o que eu vou fazer? Eu vou usar o 7.3, certo? Só que o 7.3, se eu já atacar o 7.3.5, eu já sei o que vai acontecer, certo? Porque daí eu tenho o 7.3.5.1.8, mas se eu fizer o 7.3, eu posso usar o 1, certo? E aí se eu fizer o 7.3.1, o que acontece com o 7.3.1? Então, ó, 7, 3 e 1, sobra o 5 e o 8 para trocar de posição. Então, 2 fatorial, tá? Se eu fizer o 7, 3, 1. Deixa eu só fazer aqui um pouquinho mais para cá, se eu conseguir. Pera aí, ó. Então, se eu fizer 7, 3, 1, sobra aqui. Para trocar, pode ser 7, 3, 1, 5, 8 ou 7, 3, 1, 8, 5, né? Então, para esse, sobra 2 fatorial, tá? Para essa opção. E aí, feitas essas duas opções, o que vai acontecer na sequência, né? Eu vou para o 735, né? O 735 já vai ser 1 e 8, que é em ordem. Então, o próximo número é o 735, 1 e 8, que é o que eu estou procurando, certo? Agora, o que eu fiz para chegar até aqui? Vamos voltar tudo agora. Então, se eu deixei o 1 no primeiro lugar, eu tinha 4 fatorial. Se eu deixei o 3 no primeiro lugar, eu tinha 4 fatorial. Se eu deixei o 5 no primeiro lugar, eu tinha 4 fatorial. Aí, beleza. Com isso, eu fiz 1 com todas as opções.
3 com todas as opções, 5 com todas as opções. Aí eu fui para o 7, 1. 7, 1 eu tenho 3 fatorial, porque pode ser 7, 1, 3, 5, 8, 7, 1, 3, 8, 5, 7, 1, 5, 8, 3, etc. Certo? Aí 3 fatorial. Legal. Aí com 7, 3, 1 eu tinha 2 fatorial, porque ó, 7, 3, 1, 8, 5, 7, 3, 1, 5, 8, certo? E aí feito isso eu vou para o último, que é o 7, 3, 5, 1, 8. Então se a gente somar as posições, eu vou ter ó, 24, vamos somar as posições ali, ó. Então 4 fatorial é 24, mais 4 fatorial é 24, mais 4 fatorial é 24, mais 3 fatorial é 6, mais 2 fatorial é 2. Isso antes, né? Tudo antes, esse é o próximo. Então 24 mais 24 mais 24 mais 6 mais 2, quanto que dá isso aí? Faz a conta aí pra gente, 80, né? 80. Então, até o último antes do original que a gente está procurando era a posição 80, certo? Então, a posição que a gente está procurando é a 81ª. Então, aqui esse cara está na posição 81. Beleza? Acabou. Espero que você tenha entendido, tá? Porque afinal você vai fazer o B sozinho. Legal, ó, agora é o seguinte, o que a gente vai fazer? Fizemos a parte A, vamos para a parte B. Então, qual o número que ocupa a posição 66 aí, né? Que a gente sabe, a gente foi até 81, vamos voltar do 81? Não vamos não. Vamos fazer o seguinte, ó. Se com 1 no primeiro lugar a gente foi até a posição 24, se com 3 no primeiro lugar a gente foi até a posição 48 e com 5 no primeiro lugar a gente foi até a posição 72, uma opção seria começar do 5 e ir voltando, certo? Então, da posição 72. Quem que ocupava aí? Quem que é o último cara com 5 em primeiro lugar na ordem crescente, né? Então, é o 5, como é crescente, o último, né? Então, vai ser 5, 8, 7, 3, 1. Então, 5, 8, 7, 3, 1, certo? O cara que vem antes desse, tá? Então, na posição 71, quem que é o anterior, né? Decrescente agora, tá? Então, vai ser 5, 8, 7, 1, 3, decrescente. Quem é o cara que está na posição 70, né? Posição 70, então, já usei o 1 e o 3 aqui, né? Então, vai ser 5, 8, certo? Aí, agora, estou decrescendo. Então, 5, 8, 3, 7, 1. Aí, na posição 69 agora, vamos lá, ó. 5, 8, 5, 8, aí 3, 1, 7, certo? Na posição 68 agora. Aí, 5, 8, ó, 5, 8, 1, 7, 3, certo? Então, na posição 67 agora. Se eu errar alguma coisa, deixa no comentário aí, tá? Ó. 5, 8, aí 1, 3, 7. 1, 3, 7, certo? Então, o anterior a esse vai ter que ser o 5, 7. Então, o 66, ele vai ser o 5. Eu fui todos com 5, 8, tá vendo? Então, é o 5, 7, né? Então, 5, 7. Aí, é o primeiro aí quando tá no decrescente. Então, 5, 7, 8. 5, 7, 8, 3, 1. Tá? Esse é o nosso cara procurado. Tá? 5, 7, 8, 3, 1. Aí você fala assim, nossa, mas tem que ir voltando tudo? Bom, a outra opção que você teria seria a seguinte, ó. Sabendo que até o 4, né? Até quando eu tinha o 3 em primeiro lugar, eu tinha a posição 48. Quando eu chego no 5, eu vou para a posição 49, não é? Então, o que eu podia ter feito? Ter testado assim, ó. Então, outra opção que você tinha era fazer assim, ó. Então, 5. 5 em primeiro lugar, seguido do 1, eu tenho 3 fatorial, certo? Porque 5, 1 e blá, blá, blá. Então, já estou somando. Vamos pegando 48 mais 6, né? Então, 48 mais 6, 54. Então, com 5, 1, eu vou até a posição 54, né? Aí, se eu fizer o 5, 3, né? Aí eu vou ter ainda 3 fatorial, que os outros 3 vão trocando de lugar, né? Então, eu vou até a posição 60, certo? Legal. Agora, se eu tiver o 5 e o 7, né? Que é o próximo da sequência pra gente. A gente fez o 5, 1, 5, 3, 5, 7. Agora, se eu tiver o 5, 7, eu vou até a posição 66. Porque, ó, 3 fatorial. Aí você vai somando, tá? Você estava no 48, mais 6, 3 fatorial é 6, né? Então, eu vou até a 66. Você fala, tá.
Então, obviamente, que o último cara que você está procurando é um cara que está na ordem do 5, 7, certo? Ah, professor, eu queria fazer diferente, eu queria fazer assim, ó. Eu queria fazer 5, 7, é uma opção também, tá, gente, ó. Fazer 5, 7, e aí do 5, 7, já que eu sei que eu vou até a opção 66, né? Eu faço assim, ó, 5, 7, aí eu faço, bom, eu podia ter 5, 7, 1, certo? Então, ó, com o 5, o 7 e o 1, eu vou até a posição, tenho 2 fatorial, só para trocar aqui no final, né? Então, 5, 7, 1, a gente tem 2 fatorial, então a gente vai até a posição 62, certo? Aí, com 5, 7, então com 5, 7 e 3, certo? A gente vai ter 2 fatorial também aqui, né, para trocar. Então, a gente vai até a opção 64, certo? Então, com 5, 7 e 8, certo? A gente vai ter 2 fatorial, que a gente vai até a opção 66. Mas quem vai ser a 65? Então, 5, 7, 8, 1 e 3 é a posição 65. Lembra que é crescente. Logo, o 5, 7, 8, 3 e 1 é a posição 66. E acabou o problema, certo? É um problema de posição, certo? Você vai calculando a posição aí, ó. Posição, 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 posição. Legal? Beleza. Ó, espero que você tenha entendido. Agora vamos fazer uns probleminhas aí de vestibular, tá? Vamos fazer os problemas de vestibular aí pra ver o que pega. Legal, vamos lá então, ó. Agora a gente vai fazer uns probleminhas aqui de vestibular para dar uma malhada, malhar um pouquinho. Para isso, eu não vou digitar, tá? Quer dizer, eu não vou escrever, eu vou pedir para você acompanhar a leitura aqui, ó. Eu vou deixar o problema na tela e vou ler o problema aqui na folha, tá? Pode ser? Se você não se importar, porque daí é mais rápido. Não é preguiça, eu juro, tá? Então, ó, primeiro problema da Universidade Federal do Rio Grande do Norte que diz: quantos números de 7 dígitos maiores que 6 milhões podem ser formados com os algarismos 0, 1, 3, 4, 6, 7 e 9 sem repeti-los, tá? Então, vamos lá. Então, a gente sabe que eu preciso ser maior que... Então, maior que 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E eu posso usar os algarismos 0, 1, 3, 4, 6, 7 e 9, sem repetição, né? Então, sem repetir, tá? Exercício do Mackenzie. Legal. Então, quantos números de 7 dígitos maiores que esse aí? Tá. Então, o que a gente sabe? O cara tem 7 dígitos, certo? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Primeira coisa que eu quero que você faça, pausa o vídeo agora e tenta fazer o problema você, beleza? Vai lá, pausou, valendo, pausado, pausou. Então é o seguinte, vamos começar assim, ó. Agora que você já pausou e já resolveu, né? Então vamos lá. No primeiro lugar, deixa eu apagar aqui, peraí, tá? Ó, no primeiro lugar, vamos separar em duas possibilidades, né? Com 6 em primeiro lugar e sem o 6 em primeiro lugar, certo? Então vou colocar assim, ó, com 6 em primeiro lugar, tá? Com 6 em primeiro lugar, o que acontece? Então só tem uma opção para cá, certo? Para cá, eu posso colocar qualquer um desses, né? 1, 2, 3, menos o 6, óbvio. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções. 6 não pode. Então para cá pode ser 6 opções. Aí, para cá, pode ser 5, né? 4, 3, 2 e 1. Então, com 6 em primeiro lugar, eu tenho 720 opções, certo? Professor, mas por que você está considerando com 6 em primeiro lugar? É porque se eu não considerasse o 6 em primeiro lugar, eu ia perder 720 possibilidades de números aqui, certo? Agora, sem o 6, agora sem 6, né? Então, diferente de 6 em primeiro lugar aqui. Tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá, se o 6 não tiver em primeiro lugar, eu vou escrever não 6, que eu acho que vai ser melhor. Pera aí. Não 6, né? No primeiro lugar. Então, se o 6 não tiver em primeiro lugar, no primeiro lugar pode ser o 7 ou o 9. Então, duas opções no primeiro lugar, certo? No segundo lugar, o que pode acontecer? Pode ser qualquer um, menos o 7 ou 9, certo? Por quê? Porque aí vai ser maior, não vai? Então, eu tenho, ó, para o segundo lugar eu posso colocar qualquer um menos 7 ou 9, então eu vou ter 6 opções. Então, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, certo?
Então, vai ser 1440, certo? Então, isso aqui vai ser 2 vezes 6 fatorial, então 1440. Se a gente somar isso aqui, a gente vai ter, então, aqui bonitinho, né? 2.160 possibilidades, certo? É claro que no enunciado a gente teria a alternativa aqui, seria a alternativa E de eita nós, né? Então a alternativa seria a alternativa E, tá bom? Bacana, espero que você tenha entendido, tá? Ah, professor, quase que eu fiz sem considerar o 6 em primeiro lugar. Por quê? Porque essa tendência da gente já correr, né? E meu Deus, é maior que 6 milhões, então não vou usar o 6, vou começar em 7 milhões. Olha, meu irmão, mas até 7 milhões tem um monte de número, né? Mas vamos lá, ó. Próximo case aqui. Deixa eu só apagar. Vamos lá. Mackenzie 2002. Vamos lá. Você está vendo o problema aqui? Então é assim. Se os telefones de uma certa vila devem ter números de 5 algarismos, todos começando com 2 e 3 e todos múltiplos de 5, então o número máximo de telefones que a vila pode ter é... Bom, primeira coisa, pausa e faz o problema. Meu, tenta, porque se você não tenta, como é que você sabe até onde você consegue chegar? Tenta, pausa e faz. Vai lá. Por favor, você consegue. Vai lá, vai fundo. Bacana, resultado foi? Muito bem, vamos ver se é isso mesmo. Ó. Então, o que a gente tem de informação? A gente tem de informação que são 5 algarismos, certo? Então, 5 algarismos. Então, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, beleza? 2 e 3 fixo em primeiro lugar. Então, aqui está fixo, né? Ó, aqui tem o 2, aqui tem o 3. Então, para esses lugares só tem uma opção mesmo. Está fixo ali o 2 e o 3, certo? Ele não fala nada de repetição, tá? Mas ele pede que seja múltiplo de 5. Tá, mas para ser múltiplo de 5, só pode terminar em que número para ser múltiplo de 5? Ah, múltiplo de 5 é aquele que acaba em 0 ou 5. Então aqui no final, 0 e 5. Duas opções para o final, certo? O restante tanto faz, percebe? Percebe que tanto faz? Por quê? Porque para cá não tem nenhuma restrição. Nenhuma restrição. Então aqui pode ser 10 opções e aqui pode ser 10 opções. Então, princípio fundamental da contagem. 1 vezes 1 vezes 10 vezes 10 vezes todos, dá 200 possibilidades, beleza? Acabou o problema, legal? Espero que você tenha chegado no mesmo resultado. Vamos lá, próximo case. Exercício da UFRJ, tá? O exercício diz o seguinte, vou abrir aqui, você vai ler aí também, junto comigo, né? Quantos números de 4 algarismos podemos formar nos quais o algarismo 2 aparece ao menos uma vez, tá? Então, olha, aparecer ao menos uma vez quer dizer... Pode aparecer 1, 2, 3 e 4, certo? Então, como que a gente vai resolver esse exercício aí? Bom, eu vou primeiro fazer o método da força bruta e depois eu faço o método sem força bruta, tá? Então, na força bruta, o que a gente pode fazer? Então, vamos ver primeiro quando ele aparece uma vez só. Então, aparece uma vez, tá? Então, ele aparece uma vez, em quais casos ele aparece uma vez? Então... Eu vou considerar aqui, ó, ele pode aparecer uma vez nessa posição aqui, né? E se ele aparece uma vez nessa posição, na primeira, para cá, como o 2 aparece só uma vez, para cá vão sobrar 9, 9 e 9, certo? Por quê, professor? Ué, porque ele aparece só uma vez, certo? Eu não posso colocar o 2 aqui, então, uma vez só. Estou falando força bruta, certo? A outra opção seria, né? Aí, se você já quiser ir fazendo as contas, 9 vezes 9 vezes 9 vezes 1 vai dar 729. Se não estiver dando muito para enxergar, o número é um 729, tá? Se ele aparecer aqui, tem um problema, que aqui, por exemplo, não vai poder ser nem o 0 nem o 2, então eu vou ter 8 opções, certo? Por quê, professor? Porque o 0, aqui a gente sabe que tem que ser diferente de 0, certo? E no de cima a gente já tinha colocado 2, que já era diferente de 0. Só que aqui não pode aparecer nem o 0 nem o 2, aqui só pode aparecer o 2, certo? Aí aqui pode aparecer o 0, mas não pode o 2, então 9 e 9, né? 9 e 9. Então 8 vezes 9 vezes 9, 648. Beleza? Aí se você parar para pensar, obviamente vai ser igual aos outros cases, né? Porque, ó, se o 2 vir para essa outra posição agora, então se o 2 vir para essa posição aqui, tá?
É o contrário, né? Eu coloco 2 embaixo e aqui uma possibilidade só. Aqui não pode ser o 0 nem o 2, porque o 2 já está aqui. Então vai ter 8 opções. Aqui 9, porque aí pode ser o 0, não pode ser o 2. Então 648 também. Aí o último, em que ele aparece uma vez só, nós teremos, ó. Então ele aparece aqui em último lugar, tá? Aqui não pode ser 0 nem 2, então 8, aqui 9, 9. Então 648 também, certo? Então aqui nós já temos essa continha aí para fazer, né? Daqui a pouco a gente faz. Bom, enfim, ó, vamos lá. O que a gente tem aqui então? 3 vezes 648 mais 729, certo? Então, 3 vezes 600 é 1.800, 3 vezes 40 é 120, 3 vezes 8 é 24, certo? Então dá 1.944 mais 729, né? Então 1.944 mais 729. Então 9 mais 4 vai dar 13, sobe 1, né? 2 mais 4 mais 1 vai ser 7. 7 mais 9, 16, sobre 1 e 2, né? Então 2.673 por enquanto, certo? A expectativa aí é grande. Vamos lá para o próximo case agora. Então uma vez foi. Agora vamos para 2 vezes, né? Vamos para 2 vezes. Quando ele aparece 2 vezes agora, tá? Então quando ele aparece 2 vezes, o que vai acontecer? Vai ter uma coisa interessante, né? Quando o 2 aparece 2 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Porque o que pode acontecer com 2 aparecendo 2 vezes, né? Ele pode aparecer aqui e aqui, ele pode aparecer aqui e aqui, ele pode aparecer aqui e aqui. Aí eu fiz todas com ele em primeiro lugar. Aí pode aparecer aqui e aqui, aqui e aqui, e aqui e aqui, certo? Agora, todas as vezes que o 2 aparece, lembra que é uma opção só, né? Que é o 2. Quando ele aparece é uma opção só. Então, eu vou colocar aqui uma opção só, que é a opção em que o 2 aparece, certo? Agora, no primeiro caso, o 2 não pode ser, então 9 vezes 9, certo? Segundo caso, o 2 não pode, então também 9 vezes 9. Terceiro caso, não pode o 2, então 9 vezes 9 também. Então, tanto esse, quanto esse é só 81, tá? Esses próximos casos, o que acontece? Não pode ter o 0, certo? No primeiro lugar e nem o 2. Então, eu tenho só para o primeiro lugar 8 opções, tá? Não pode 0 e não pode 2. Lembra? Porque o 2 apareceu só 2 vezes. Então, aqui eu vou ter 8 e aqui 9. 72. Aqui eu vou ter 8 e aqui 9. 72. Aqui eu vou ter 8 e aqui 9. 72, certo? Bom, então nós teremos aqui 3 vezes 81, né? E mais 3 vezes 72, né? Então, somando isso daqui, eu tenho 6 mais 3, 9, 1 mais 4, 5, 2 mais 2, 4. Então, 4, 5, 9. Legal, lembra que a gente está fazendo a força bruta. Aí agora, quando o 2 aparece 3 vezes, eu acho que vocês conseguem enxergar mais ou menos, deixa eu ver, até aqui assim, né? Tá, então 3 vezes agora. 3 vezes, tá? Quando o 2 aparece 3 vezes, o que vai acontecer então, né? Então tem aqui, ó, as opções serão, aqui acho que ainda dá para enxergar, deixa eu ver, calma, porque o último caso, ele é quando ele aparece 4 vezes, que é uma vez só, certo? Então, para 3 vezes ele pode aparecer aqui, aqui e aqui, pode aparecer aqui, aqui e aqui, ou ele pode aparecer aqui, aqui e aqui, né? Então, aqui, aqui e aqui, e no final só, né? Esse é mais fácil pra gente, né? Por quê? Porque se ele aparecer aqui desse jeito, só tem uma opção, né? Que é pro 2 aparecendo 3 vezes. E aqui sobra o 9, que só não pode ser o 2, tá? Aqui uma opção, 9, que só não pode ser o 2, certo? Aqui embaixo, uma opção, aí 9, né? Esse 9 ficou muito bizarro, peraí.
tentar, né? Pelo menos 9 e 1 e 1, né? Então, tanto esse deu 9, esse deu 9, esse deu 9 e esse aqui no primeiro lugar não pode o 0 e não pode o 2, então 8, né? Então, 8, somando 9 mais 9 mais 9 mais 8, até aqui dão 35, certo? Bom, e o último caso em que o 2 aparece todas as vezes, né? Que vai ser um só, então mais 1, certo? Então, mais 1 aí no final. Então, aqui no final com 3 e 4, 36. Então, vamos somar tudo. Ó. Quais são os resultados que a gente tem? Esse e o 36. Então, 2.673 mais 459 mais 36, certo? Vamos lá, somando. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter 6 mais 9 mais 3, 18, sobe 1, né? Aí, 3 mais 7 mais 1 vai dar 16, certo? Sobe 1. Aí, 4 mais 6 mais 1 vai dar 11, sobe 1. E aí, 2 mais 1, 3. Então, 3.168 opções. Nossa, professor, conta é longa, né? Tem que fazer tudo isso e tal. Mó rolê, véi. Tá. Esse foi o método bruto. Agora vamos pro método sem ser bruto. Sem ser bruto, tá? Sem bruto, sem ser bruto. Não seja bruto, professor. Não serei. Sem bruto agora. Vamos lá. Qual seria a outra opção aí, sem fazer na raça? Eu gosto da raça, como eu falei pra vocês, né? Qualquer raça agrada, né? Porque na raça é interessante resolver as coisas, né? Se você não contar mais. Vamos ver, ó. Agora, o que nós faremos então? Feito essa daqui, nós resolveremos esse caso aqui. É o caso em que eu derrubo o borrifador. Caso, só que o método direto, né? O que seria o método direto? O método direto, né? Seria fazer todas as opções menos as opções em que o 2 não aparece, certo? Nenhuma vez. Então, eu faria todas menos as em que o 2 não aparece nenhuma vez, tá? 2 não aparece. Como assim? Como fica isso, então? Todas. Quais são todas? Tenho 4 algarismos, né? Então, aqui eu vou. 4 algarismos. Quais são todos os números de 4 algarismos? Bom, para o primeiro lugar não pode o 0, então tem 9. Para o segundo lugar pode o 0 e pode qualquer outro, 10, 10 e 10. Então todas são 9.000. Menos. Quais em que o 2 não aparece com certeza? Bom, o 2 não aparece com certeza. Bom, para ele não aparecer com certeza aí no primeiro lugar, não pode o 0, não pode o 2. 8. Para ele não aparecer no segundo, 9, no terceiro 9, no quarto 9. Aí eu faço 8 vezes 9 vezes 9 vezes 9, que costuma ser igual a... Eu não sei, faz a conta aí. 9 vezes 9 vezes 9 é 729. Então vamos lá, 729 vezes 8. 8 vezes 9 vai ser 72 sobre 7. 8 vezes 2 mais 7, 23 sobre 2. 8 vezes 7, 56, 56, 58, então, né? Então, menos 5.832. Vamos fazer essa conta aqui, então, ó. 9.000 menos 5.832. Aí, obviamente, você sabe que não pode, né, na alegria, fazer essa subtração. Então, eu sei que 9.000, eu vou deixar aqui 8.000. E aí, aqui eu vou ter agora esse cara aqui, representando 10 centenas, só que eu vou pegar agora, vou tirar um aqui na humildade. Eu vou passar um para cá e para cá, certo? Então, o que vai ser pra gente aqui? Pra gente vai ser, agora sim, ó, pera, para cá agora, né? Sim. Então, 10 menos 2, 8, 9 menos 3, 6, 9 menos 8, 1 e 8 menos 5, 3. 3.168, beleza? Professor, é muito difícil. Não é, cara. É o princípio fundamental da contagem, quando você não conta mais, né? Você tem que contar dentro das possibilidades reais que você tem, beleza? É isso, vamos lá. Beijos, até logo. Próximo caso agora. Próximo caso. Vamos lá, o próximo problema diz... Isso daqui é do livro só, né? Mas fala assim, ó. Quantas saladas contendo exatamente 4 frutas podemos formar se dispomos de 10 frutas diferentes, tá? Então, ele quer salada de 4 frutas e tem 10 frutas, né? Então, salada, né? De 4 frutas. E aí, nós temos 10 frutas diferentes, né? Então, 10
frutas diferentes. Tem uma coisa interessante nesse problema, se você parar para pensar, né? Se você chegou até aqui, esse problema tem uma coisa bacana, né? Eu quero formar salada de 4 frutas, né? Então, beleza? Vou lá e faço assim, ó. 1, 2, 3, 4, certo? Feliz e contente. Aí eu vou aqui, então, bom, se eu tenho 10 frutas, aqui eu vou colocar 10, aqui 9, aqui 8 e aqui 7, certo? Porque, obviamente, que se eu for fazer com salada de 4 frutas, eu tenho 10 frutas diferentes, não faz sentido se eu colocar uma fruta só, é uma fruta só, certo? Mas ele está pedindo fazer uma salada com 4 frutas, e eu tenho 10 frutas diferentes. Não são 4, se eu, né? Enfim, mas você entendeu a ideia. Só que aqui tem um problema, que é assim, quando eu faço essa multiplicação aqui, eu estou considerando, né, todas as saladas, em todas as ordens delas, né, tipo, e o problema quando eu faço isso é que eu tô contando a mais. Como assim contando a mais, professor? Porque, pensa comigo, se eu tiver as frutas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, blá, 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 né? Então, H, I, J. Então, ó, se eu tiver as frutas A, B, C, D, E, F, G, H, I e J, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Imagina aí que eu peguei as frutas ABC, né? Se eu peguei as frutas ABC e eu estou considerando todas as possibilidades de ABC, eu estou fazendo a mesma salada 24 vezes. Como assim, professor? É, porque eu estou fazendo a salada A, B, C, D, A, B, D, C, A, C, B, D, A, C, D, B, A. Eu fiz A, é bastante, né? Só com A em primeiro lugar. A, D, C, B, A, D, B, C, certo? Então, só com A em primeiro lugar, eu fiz a mesma salada 6 vezes, né? Então, se eu colocar o B em primeiro lugar, mais 6 vezes. Se eu colocar o C, 6. Se eu colocar o D, 6. Então, só com A, B, C, D, eu consigo fazer 24 saladas iguais, porque tem as mesmas 4 frutas, né? Então, aqui eu tenho 24 saladas, né, iguais. Ué, mas se elas são iguais, por que eu estou considerando elas? Então, não vai considerar elas, né? Você tira fazendo o quê? Se você está contando 24 vezes a mais, né? Você vai dividir por 24. Mas a ideia básica, na verdade, é se eu estou fazendo esta multiplicação e eu sei que essas 4 coisas, elas acabam sendo contadas a mais se eu considerar todas as ordenações possíveis delas, é só eu dividir, né, pelo 4 fatorial aqui nesse caso, certo? Porque daí eu tiro essas contagens múltiplas que eu fiz da mesma coisa. Então, eu venho aqui e faço uma divisão, divido isso por 4 fatorial. Porque é a quantidade de maneiras que eu consigo trocar as 4 frutinhas aí de lugar. Só que eu sei que 4 fatorial é a mesma coisa que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E eu sei que 4 vezes 2 é 8, então dá para simplificar, né? 3 com 9 simplifica, dá 3. 10 vezes 3 vezes 7 dá 210, então, saladinhas distintas, certo? Nossa, professor, muito difícil pensar assim. Será? Porque pensa, você só tinha feito umas contagens a mais aí, né? De coisas que não eram para ser contadas a mais, certo? E, em geral, tá? Quando a gente fala dessas coisas, eu não usei nenhuma fórmula, percebe? Mas vamos combinar uma coisa. Existe uma maneira de resolver isso usando uma fórmula, tá? E o que é essa fórmula? A gente chama ela de fórmula de combinação. Essa fórmula da combinação, ela, basicamente, quando eu tenho uma seleção aí de, por exemplo, 10 frutas e quero escolher 4, ela serve para resolver esses problemas assim, tá? Então, é claro que você podia usar a fórmula também, né? Que é assim, você pode ver a notação de combinação da seguinte maneira. Pode ver assim, combinação NP, tá? Você pode ver assim,
combinação NP, ou você pode ver em notação de número binomial, né, que é NP. Aconteça o que acontecer, isso é sempre a mesma coisa. É N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial, tá? Aí você vai falar assim, uai, mas por quê, né? Pensa um pouquinho agora, tá? Essa fórmula, então, ela vai ser útil. Tem duas fórmulas em geral que, quando você gosta de usar fórmulas, né? E você tem facilidade, talvez, sei lá, enfim, que são importantes saber, né? A permutação e a combinação, sim. Professor, essa é a sua ideia? Não, essa é a ideia do Morgado mesmo, tá? Se você vê o meu fofo Morgado falando sobre, ele vai falar exatamente a mesma coisa, beleza? Então, legal, dá para usar a fórmula se você quiser, se você não quiser, não precisa. Em geral, eu particularmente não gosto muito, mas é importante saber também que existe, tá? Você pode aplicar sempre, então, se quiser, meu Deus, joga uma combinação, né? Assim, dá para você ler isso da seguinte maneira, combinação NPAP, combinação NPAP, combinação NPAP. Você vai ver alguns matemáticos lendo isso do tipo N escolhe P, beleza? Ou N escolhe P, N escolhe P, N escolhe P. Enfim, tá? Imagina que você tivesse que escolher... Então, você tem 10 frutas e precisava escolher 4, né? Se você quisesse fazer isso usando a fórmula, então, você ia ter aí uma combinação aí de 10, 4 a 4, né? Que é a mesma coisa que a combinação de 10, 4, que é a mesma coisa que 10, 4. A mesma coisa, né? 10 escolhe 4, que é a mesma coisa aí de 10 fatorial sobre 4 fatorial vezes 10 menos 4 fatorial, né? Vou andar com o meu fatorial até o 6 fatorial, porque eu não sou bobo nem nada, né? Então, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e 6 fatorial cancela com 6. 4 com 2 e 8, 3 com 9 simplifica, fica 3, 10 vezes 3 vezes 7, 210, tá? Mesmo resultado. Professor, eu gosto de fazer sem fórmula. É melhor ainda, honestamente falando, né? Você faz aí sem a fórmula e tá lindo para você, tá? Você lindamente usa ou não a fórmula, beleza? O que você precisa colocar na sua cabecinha é que isso é muito importante quando eu falo da fórmula da combinação, que é assim, né? Eu tinha as frutas que eu falei que era A, B, C, D, E, F, G, H, I e J, né? Percebe que se eu pego essas frutas e escolho 4 delas, quantas eu rejeito? 6, não é? Então, veja, a hora que eu escolho 4, eu rejeito 6, certo? Então, isso você vai achar meio tenso, mas é real, né? Quando eu falo que a combinação 10, 4 a 4 é igual à combinação 10, 6 a 6, quer dizer que do mesmo jeito que eu estou escolhendo 4, eu estou rejeitando 6. Fazer isso é equivalente. Rejeitar 6 é equivalente a escolher 4. Não é verdade? Pensa comigo. Rejeitar 6 não é equivalente a escolher 4? Então, por isso que a gente vai escrever, quando você vê aí nas partes de binomiais, né, que fazer a combinação 10, 4 a 4 é equivalente a fazer a combinação 10, 6 a 6. Por quê? Porque rejeitar 6 é equivalente a escolher 4. A escolher 4 é equivalente a rejeitar 6. Então, vamos lá, ó. Esse problema é um problema bem legal para você pensar, tá? De um baralho comum, 52 cartas, sacam-se sucessivamente e sem reposição, ou seja, tipo, eu tiro do baralho e não coloco de volta, né? 3 cartas. Quantas são as extrações, né? Tirando as cartinhas, nas quais a primeira carta é de copas, a segunda é um rei e a terceira não é uma dama. Não é uma dama, né? A primeira dificuldade que você vai ter, talvez, nesse problema é entender como é que funciona o baralho, certo? Então, se você não faz a mínima ideia, pausa o vídeo, dá um Google aí, verifica baralho comum, qual é a distribuição das cartas do baralho comum. Se você fizer a distribuição, a pesquisa, você vai descobrir que existem no baralho 4 naipes. Cada um desses naipes tem 13 cartas, por isso 4 vezes 13, 52, certo? Se você não fizer a pesquisa, para e faça. Você precisa dessa informação, é importante para você.
Porque quando você vai resolver esse problema, o que que acontece, ó? O cara te deu a informação e falou que você tem aí que a primeira carta é de copas, a segunda carta é um rei, a terceira carta não é uma dama. Qual é, né? Quantas maneiras eu posso fazer isso? Então, primeira coisa que você vai ter que pensar é, tenta resolver o problema. Pausa o vídeo e tenta resolver. Agora, eu não quero que você fique muito nervoso, ansioso, nem nada. Só para e resolve o problema. Tenta resolver. É um problema que, naturalmente, se você ler bem ele e pesquisar as cartas, você vai perceber que, obrigatoriamente, a gente vai ter algumas restrições, certo? E por que, obrigatoriamente, a gente vai ter algumas restrições? Porque se a gente tem 13 cartas de copas, se eu coloco, tô falando assim, ó, a primeira é de copas. Ué, mas se ficar o rei de copas no primeiro lugar, por exemplo, e agora? O que que vai acontecer? E aí? Percebe? Então quer dizer que, naturalmente, você vai ter que separar esse problema em etapas. Então pensa um pouquinho, pausa o vídeo, pensa um pouquinho quais etapas você acredita que te ajudem a resolver esse problema aí, tá? Pausou? Pausou de novo? Não pausou? Então tá bom, vamos lá, ó. Então vamos pensar assim. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer assim. Ó. Então vamos pensar primeiro com o rei de copas, tá? Então rei... sujou aqui. Tá, sujou. Sujou. Legal. Rei de copas, né? Então, primeiro, o rei de copas. Se o rei de copas for a primeira carta de copas que eu for tirar, professor, eu não sei quantos reis tem. Você não parou e pesquisou, né? Tá. Então, assim, ó. No total, se você não pesquisou, a gente tem 13 cartas de cada naipe, tá? De cada naipe. Legal. 4 reis. Só vou anotar os reis e as damas, porque é o que a gente vai precisar, tá? E 4 damas. Beleza? Então, legal, ó. Vamos lá. Ah, professor, eu não gosto de carta. Então, pula para o próximo exercício. Ó. Primeiro, rei de copas. Beleza. Se a primeira carta for rei de copas, então, se a primeira carta for um rei de copas, quer dizer que eu tenho aqui o rei de copas, porque eu separei isso de propósito, então uma opção só, que é o rei de copas. Como eu já peguei um rei de copas, e eu preciso que a segunda carta seja um rei, e eu tenho 4 reis no total, vão sobrar para cá 3 opções, certo? Os outros reis, tem 4, um de copas, outros 3 estão aqui, e agora, para o final, quantas dessas aí não são damas? Tem 4 damas, certo? Aí você fala assim, ah, tá, então eu tenho que pensar assim. Falei que aqui ia ser o rei de copas. Se aqui vai ser o rei de copas, e aqui não pode ser dama, certo? Aqui pode aparecer quem no último lugar? Pode aparecer, se tem reis aqui, no total eu já tenho 4 reis que eu estou utilizando, certo? No baralho, tudo bem? Não tem reposição. Não é porque 3 aqui, certo? Porque aqui está o rei de copas. Aqui, obrigatoriamente, vamos ter que ficar algum dos outros 3 reis que tem. São 4 reis no total. Beleza? Ficou outro. Então ficou uma aqui, outra aqui. Beleza. No baralho tem 52. Tira 2, que vão ficar uma aqui. 50. Tira as 4 damas. 46. Ótimo. Beleza? 46. Professor, Paulo, não entendi porque é 46. Porque vamos lá. 52. Tira os 2 reis que estão um aqui. 50. Tira as 4 damas. 46. Então, essa é a minha opção, em que, no primeiro lugar, obrigatoriamente ficou o rei de copas. Beleza? Ah, professor, pensei de outra forma. Manda bala. Vamos lá. E qual seria, então, uma segunda opção para mim? Certo? Qual seria uma segunda opção? Então, obviamente que, se a primeira vez a gente usou o rei de copas, na segunda opção, a gente vai falar que a primeira carta vai ser aí agora a dama, né, de copas. Se a primeira carta for a dama de copas, o que vai acontecer agora? Ó,
eu vou ter, bom, primeiro a dama de copas tem uma opção só, certo? Que é a dama de copas, certo? Segunda carta tem que ser um rei, então 4 opções. Por que 4, professor? Porque obrigatoriamente, certo? Lembra, né? Quando a gente fala que a dama não pode aparecer no último lugar só, né? Na terceira, né? Ó, e a terceira não é uma dama. Legal. Então a primeira agora vai ser a dama de copas. A segunda pode ser qualquer um dos 4 reis. E a terceira? Bom, a terceira não pode ser o rei, certo? Então faz a subtração, beleza? Aí faz 52 menos um rei que vai ficar aqui. Dá 51, beleza? Agora, então vamos lá, ó. Vamos lembrar. Então, primeiro lugar, ficou a dama de copas. Segundo lugar, 4 reis. Mas saiu os 4 ao mesmo tempo? Não. São as opções. Aqui eu tenho a opção de 4 reis agora que a dama de copas está em primeiro lugar. Mas a dama não pode ir em último, certo? A dama não pode ir em último, certo? Então eu vou ter uma carta aqui, 52 menos 2 dá 50. Quantas damas sobraram para não aparecer no final? Bom, para não aparecer no final, sobraram só 3, porque uma foi aqui. Então, 50 menos 3, 47. Legal. Então, fiz aqui a segunda possibilidade. Para pensar que a gente está trabalhando da seguinte maneira. Então, primeira opção, se o rei de copas ficar no primeiro lugar. Segunda opção, se a dama de copas ficar no segundo lugar. Professor, mas por que nós fizemos essas restrições? Porque ele está dando no enunciado o problema com o rei e com a dama, certo? Então, se a dama e o rei podem dar problema, a gente separa a dama e o rei para evitar os problemas, certo? Então, a minha terceira opção seria o quê, então? Se na primeira eu considerei o rei de copas em primeiro lugar e na segunda eu considerei a dama de copas em primeiro lugar, agora eu vou fazer sem nenhum dos dois em primeiro lugar, certo? Ou seja, quais são as opções em que não aparece nem o rei de copas e nem a dama de copas em primeiro lugar? Tudo bem? Então vamos lá. Então, terceira opção, nem rei nem rainha. Não, nem rei e nem dama, tá? Então, para nem rei e nem dama, o que vai acontecer? Então, 3 opções, certo? E nem rei nem dama de copas, certo? Se eu tenho 13 cartas de copas, né? Vão sobrar 11 opções para cá, certo? Como não vai aparecer o rei, 4 opções para cá, certo? Professor, por que 11? Porque eu tenho 13 de copas, dessas 13 eu tiro 2, que é o rei e a dama, né, de copas, que eu já usei ali separado. Aí eu faço agora 11 vezes 4. Por que 4? Porque não tem nenhum rei no primeiro lugar, posso usar qualquer um dos 4 aqui no segundo lugar. E tirei uma daqui, tirei uma daqui. Quantas opções sobraram para o segundo lugar? Para o último lugar, quer dizer, para o terceiro? Não ouvi? Hã? Fala para mim. Pausa o vídeo e fala. Quantas? 50, você falou? 50? Nossa, mas se eu não posso usar nem essa, certo? E a dama não pode aparecer, quantas sobraram? Ah, melhorou. Então agora sim, certo? Então sobrou 46 opções aí. Agora vamos fazer as continhas aí, vai ficar uma continha grande aí pra gente fazer, né? Então vamos lá. Desse primeiro caso eu tenho 1 vezes 3 vezes 46, que dá 138. Se eu tiver errado, por favor, só comentar aí nos comentários. Só fazer o comentário. 1 vezes 4 vezes 47, que costuma ser 188. E aqui por último, 11 vezes 4, 44. 44 vezes 46. Se eu subir aqui para 50 vezes 44, 2.200. 2.200 menos 176. Vai dar 2024. Então, aqui 2024, certo? Vamos lá, 2024, então daqui a 2 anos. Brincadeira, vamos lá somando então tudo. 2024, 2124, 2224, certo? Aí o 38 com o 88, então aqui vai dar 118, 126, né? Então, 126 mais 2.224, 2.350. Então, total, somando tudo, é 2.350 possibilidades, tá? É provável que eu deixe esse problema para o final, de propósito, né? Porque ele é um problema mais hard. Então, eu tô gravando o vídeo com ele antes, mas no final eu vou deixar ele para o final, provavelmente, tá bom? Só para avisar vocês. Então, vamos lá?